Quero, nessa noite, iniciar lendo com você em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é facilmente entendido por nós como uma declaração de amor Esse pessoal da mídia me paga, cara. Por isso que não à toa eles são chamados de midianitas, né? Eu quero ler contigo Primeira Coríntios 13, conhecido por nós como uma carta de amor. O amor de Deus e o amor também que nós selamos nossa vida, relacionamento, família, tudo que gira em torno de nossa existência. Esse amor, ele é essencial, fundamental e um dos principais motivos para nós estarmos aqui nessa noite. Aqui vai dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor, ele é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verso 8 vai dizer: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Certamente, o título, a epígrafe, vai citar que o amor, ele é o dom supremo. Quando nós olhamos para a nossa natureza humana, nós compreendemos algo que está inserido dentro da nossa natureza, da nossa existência. O ser humano, ele tende a colocar como foco, como algo principal, como algo prioritário na sua vida, aquilo que faz o seu coração arder. Geralmente nós usamos a expressão de que nós estamos apaixonados por alguma coisa. Existem até hinos, louvores, né, em que nós declaramos que estamos apaixonados por Deus, fazendo referência a esse amor ardente e tão fulminante que se apodera de nós de uma forma, às vezes, incontrolável, porque a paixão, ela tende a fazer com que nós venhamos a ter comportamentos e atitudes que fujam do nosso controle. E geralmente é assim. Quem já não se pegou escrevendo uma cartinha, mandando flores? Quem já não se pegou pensando altas horas da madrugada naquela pessoa em que você estava tão apaixonado, tão convicto, tão interessado, seu coração estava tão motivado? É como se fora uma motivação exacerbada, exagerada, além do comum, e faz com que nós venhamos a tomar atitudes que, de certa forma, a gente acaba pagando o famoso mico, né? Acaba não tendo muita vergonha de tomar algumas atitudes. A gente vai para a janela fazer serenata, a gente faz declaração de amor, a gente compra ursinho de pelúcia, a gente faz de um tudo. E que as pessoas, em um senso comum, podem olhar para nós e falar: rapaz, isso aí, esse cara está meio exagerado, e esse está apaixonado. E essa mulher da mesma forma. Você só fala no nome daquela pessoa, você só se expressa a respeito daquela pessoa.
porque o teu coração está exageradamente motivado. Mas um dia a paixão acaba. A paixão, ela é exercida porque há objetivos a serem alcançados. A paixão, na maioria das vezes, ela é tão contundente porque há um foco, há uma determinação com um propósito específico. E às vezes, depois que nós vivemos aquele propósito, aquela chama, aquele arder, aquele desespero, aquelas noites em claras já não são tão em claros assim. Já não há tanta preocupação, tanta motivação, porque nós chegamos onde queríamos chegar, alcançamos o que queríamos alcançar. E o que nós olhamos com o passar dos anos é que as motivações, na verdade, elas permanecem a mesma. O problema é que nós permitimos com que outros propósitos, que no início de quando nós estávamos apaixonados não eram tão interessantes, passam a se tornar prioritários, porque aquilo ali se tornam preocupações no transitar da vida. A gente se preocupa com a faculdade, com o trabalho, com o trânsito, com a violência, com o aluguel, com a conta de luz, com tantas outras coisas, que elas começam a sufocar aquela paixão ardente inicial do namoro, do se conhecer, da troca de olhares, do encantamento, porque nós passamos a estar inserido dentro de uma realidade que às vezes é pesada, é complicada, é dura. E sonhos e projetos que talvez você tenha idealizado no começo, passaram-se tantos anos e não aconteceram, não se tornaram realidade. Tudo isso contribui para que aquela motivação exacerbada, ela fosse decaindo-se, se apagando. A paixão acabou. O que nos faz então estarmos tão motivados? O que nos faz permanecer? O que nos faz decidir todos os dias estar ao lado de quem nós estamos? Exatamente o verso 8, em que Paulo vai dizer que o amor jamais acaba. A paixão talvez seja o acender do pavio para que a dinamite do amor possa nascer e explodir dentro de nós, e nós venhamos a entender que o amor é escolha, decisão, uma construção e renúncia. Porque quem ama se abdica, quem ama deixa, quem ama se coloca às vezes em segundo, terceiro, quinto plano. Porque o amor que você sente, o desejo de ver a pessoa realizada, feliz, é tão grande que você passa a focar tanto no outro, tanto na outra pessoa, que aquilo que talvez fosse no seu passado um sonho, desejo, uma vaidade, se torne algo secundário. E o prioritário é quem você escolheu e decidiu amar. Você deveria estar aqui, né? Eu quero que você compreenda nessa noite que o amor jamais acaba. O que acabou, de repente, tenha sido a sua determinação de lutar pelo casamento. O que acabou, de repente, tenha sido somente a sua paciência, porque os problemas da vida te sufocaram. O que, de repente, tenha acabado, tenha sido o caráter, tenha sido um foco, tenha sido uma luz que você não está conseguindo enxergar com clareza as prioridades da sua vida. O que acabou, de repente, tenha sido o seu desejo, porque às vezes nós estamos preenchendo com coisas que não constroem a nossa vida. O que acabou? O que acabou foi a prioridade de olhar para o outro e amar tão profundamente essa pessoa que todas as demais coisas se tornem secundárias na sua vida. O que nós olhamos hoje como retrato do nosso casamento, principalmente depois de algumas décadas,
E até mesmo quando nós somos casados novos, nós passamos por um período de turbulência, em que geralmente nós viemos buscar sempre tentar enxergar no outro que o problema que está acontecendo tem uma origem, tem uma raiz externa e não nossa. Porque nós temos as nossas queixas, nós temos a nossa razão, nós temos as nossas motivações. E o outro sempre será o problemático, porque não me entende, não me compreende, não me ouve, não me escuta, não me aceita, não participa dos meus sonhos, não participa. A gente terceiriza a culpa para que nós não venhamos a ter aquela sensação da consciência batendo, aquele martelo, fazendo com que a gente tente enxergar que o problema às vezes está em nós. Existem momentos na transição de um casamento, de um relacionamento, são momentos de profunda dificuldade. Tem pessoas que costumam dizer que o dia mau bate na porta de todos e em um determinado momento da trajetória, da vida ou da existência vai entrar e o dia mau vai chegar de alguma forma. Eu não gosto muito de usar essa expressão porque quem vive em Cristo sempre está buscando o dia bem, o dia bom, o dia abençoado. Todos os dias nós lutamos para que a nossa vida seja assim. Mas entendemos que nós atravessamos e passamos por processo. Essa reflexão é exatamente para você compreender o estado que você se encontra em seu casamento, em seu relacionamento. Amós, ele foi chamado por Deus para o despertamento do povo. A Bíblia diz que ele vai fazer a declaração dizendo, olha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou simplesmente um boiadeiro, cultivador de sicômoros. O sicômoro é como se fosse uma figueira brava, um figo bravo, e ele precisava de passar por um processo para que ele chegasse no ponto de ser extraído. E esse processo é que ele precisava receber arranhões, fissuras, que se batesse nesse fruto, enquanto ainda verde, para que ele atingisse o processo de maturidade frutífera, ele se tornasse doce, se tornasse palatável. Quando não se fizesse isso, a esse fruto, a tendência dele é de se tornar amargo e apodrecer no pé. Então, o processo que esse fruto passava, ele só realmente era amadurecido quando passava pelas feridas, pelos arranhões, pelas batidas. Aí lá na frente ele se tornaria um fruto palatável, desejoso e útil para quem pudesse o experimentar. O casamento ele tem um pouco disso, porque geralmente nós olhamos tanto para as novelas, nós olhamos tanto para os filmes com seus finais felizes, nós olhamos tanto para o Instagram, para a vida dos outros, e quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso gramado, para dentro da nossa casa, o que nós vemos é problema, o que nós vemos é eu estou cansado, o que nós vemos é eu não aguento mais isso, o que nós vemos é uma série de problemas. É como se a nossa ótica fosse deturpada em mérito àquilo que está ao nosso redor. É como se a vida de todo mundo no Instagram fosse a mil maravilhas, todo mundo fosse feliz, rico, realizado, e nós vivêssemos uma vida frustrada. Entenda que todos os processos que nós passamos é para o aperfeiçoamento do amor, para a maturidade do casal, e para que lá na frente nós possamos desfrutar do maior e melhor resultado que é, nós chegamos até aqui, porque o Senhor esteve conosco. A Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for o construtor, se Deus não for a base, o alicerce, se não for a rocha onde a casa é estabelecida, em vão é o nosso trabalho. Mas promissor é o trabalho daquele, mesmo com luta, dificuldade, problema, escassez, enfermidade, seja o que for que nós venhamos a enfrentar nessa jornada. Feliz é aquele que tem o Senhor como base e consolidador do seu casamento. Eu quero pedir para que... Alguém já escreveu? Já conseguiram escrever aí? Você tem aí até o final do nosso bate-papo, da nossa reflexão, para você escrever aí, anotar. Nós queremos que você participe conosco.
Pedir para os irmãos providenciar caneta para os irmãos poderem anotar aí. Você vai colocar aí a tua história para a gente poder estar lendo com você aqui. Um outro ponto que eu quero deixar contigo nessa noite como reflexão é que você honre a sua família. Você honre essa construção que o Senhor te concedeu. Em 2 Samuel, no capítulo 21, vai falar que havia fome já por 3 anos. E o povo de Deus era afligido. Davi, então, ele vai consultar a Deus. E o entendimento que se tem é de que havia um voto, um acordo, um contrato com os gibeonitas. Só que Saul, ele quebra esse contrato, ele viola, ele massacra os gibeonitas. E por fazer isso, Deus ele traz fome sobre a terra. A Bíblia diz que então eles pegam 7 descendentes da casa de Saul, matam aqueles homens, colocam nos montes. E o que chama atenção nesse texto é de que uma mãe daqueles 7, ela era mãe de 2 homens. Ela pega pano de saco, ela coloca sobre uma pedra, pega o corpo dos seus filhos, coloca sobre, e fica ali velando seus filhos. A Bíblia diz que vinham as aves de rapina do céu para dar sobre os cadáveres. E quando vinha, aquela mãe enxotava. E à noite vinham as feras do deserto. E quando as feras vinham, aquela mãe enxotava do cadáver dos seus filhos. É um texto profundamente pesaroso que tem na Bíblia. E essa mãe, ela faz isso por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Ela faz isso por meses. Chega então ao conhecimento de Davi o que essa mãe estava fazendo. Davi então dá ordem para que peguem aqueles corpos e os sepulte com honra, reconhecendo e dignificando a atitude daquela mulher. O que eu quero que você entenda é o seguinte: havia fome na terra, eles matam aqueles descendentes de Saul, mas a fome continua, a dor continua, o sofrimento continua, a escassez continua. Mas a partir do momento em que manda-se, por causa daquela mulher, enterrar aqueles corpos com honra, vem a chuva, vem a abundância, vem a fartura. Porque aquela mulher lutou pela honra da sua casa. Não sabemos a história, a trajetória daqueles moços que eram filhos daquela mulher, mas sabemos que ela lutou pela honra e a dignidade de poder sepultar os seus filhos, porque era uma desonra profunda na época, e até hoje não poder sepultar os próprios filhos. Aquela mulher lutou pela honra da sua casa. E nós perdemos esse orgulho e esse princípio, porque às vezes somos nós mesmos que violamos e quebramos esse pacto, essa honra, essa aliança que nós temos com a nossa família. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você precisa lutar com toda a sua alma para manter a sua família em honra, a sua família de pé, a sua família na presença de Deus, a sua família na casa do Senhor, porque o diabo quer trazer vergonha, humilhação, escassez e perdas profundas, mas o Senhor quer que haja honra dentro da sua casa, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos os anos, nós sabemos que acontecem perdas terríveis. Para que você tenha uma ideia, a conta diária no mundo é de que em torno de 170 mil pessoas não acordaram hoje. 50 milhões de pessoas estão lutando contra o câncer.
15 milhões estão acamada. 43 milhões de pessoas não podem enxergar. 17 milhões de pessoas não conseguem andar. 600 milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Milhares de pessoas perdem as suas casas em meio às guerras. No dia de hoje, compreenda que o seu normal é o sonho de milhares de pessoas. O seu comum, o seu simples, é o sonho de centenas de milhares de pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar. Então valorize a sua casa, valorize o seu castelo, valorize a sua rainha, valorize o seu rei, valorize a sua família, porque é o sonho de milhares de pessoas viver o que você está vivendo nessa noite. Eu quero pedir para que você vai orar comigo no final, mas você vai compreender a importância de estar aqui na casa de Deus. Sabemos que o amor, o respeito, a devoção, a gratidão, a fidelidade, independe do casal ser um casal cristão ou não, mas Deus, ele fala algo dentro da sua palavra, de que deve-se haver uma mesma fé. Não diferente, a gente enxerga isso na Bíblia, chamado de jugo desigual. É de quando há uma diferença de crença, de caminhar, de jornada. Então a Bíblia instrui para que haja uma concordância, e uma concordância generalizada em todos os aspectos da vida. O jugo desigual é mais ou menos... Vem cá, meu amor, por favor, minha rainha. É a pastora mais linda desse meu Brasil varonil. Você pode aplaudir o Senhor? Concordaram comigo. O jugo desigual, vem cá. O jugo desigual era mais ou menos isso aqui. O jugo é aquele aparelho, né, que você coloca em cima dos bois, dos animais para arar a terra. Chega para cá, por favor. Não é de forma pejorativa. Vou dormir no sofá. E geralmente, quando você pegava dois animais, a pessoa ela não tinha muita posse, né? Então ela colocava sobre dois animais diferentes, né, o jugo. Às vezes ele tinha um gado, tinha um burrinho. E quando colocava o jugo em cima do gado, o burro, por ser menor, o gado... Vira para lá, meu amor. O gado ele ia na frente. Pode virar para lá, por favor. Isso, é teatro. Depois a gente conversa em casa. O gado ele ia na frente e ele acabava arrastando o burro aqui atrás. E às vezes feria e machucava o burro e o gado, pela diferença de força, a diferença de tamanho e a velocidade com que eles seguiam. E no fim a terra não era arada como deveria. Quando a gente fala de concordância e jugo desigual, geralmente a gente pensa que o cristão não casa com quem não professa a mesma fé, porque vai dar um grave problema de interpretação, de caminhar, de jornada, uma série de configurações. Mas às vezes nós estamos casados, estamos dentro da mesma igreja, professamos a mesma fé, fazemos parte de um mesmo ministério, mas vivemos como se fosse um jugo desigual. Porque não apoiamos o ministério do outro, não somamos com o ministério do outro, não ajudamos a crescer e desenvolver o ministério do outro, e de uma forma direta e clara deixamos de apoiar o ministério que às vezes nós achamos que é do outro, porque não há ministério do outro. Vira para o teu cônjuge e fala assim: é o nosso ministério, é a nossa chamada, é a nossa vocação no Senhor,
que nós vivemos dentro desse lugar. Eu quero convidar para que você segure na mão do seu cônjuge, por favor. Nós vamos estar orando. Você vai pedir, não pelo outro, porque vocês são um só. Peça por nós nessa oração. Amém? Senhor, queremos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, como o Senhor instaurou, instituiu e nos concedeu a graça de não estarmos mais só, mas o Senhor fez uma adjuntora para que vá diante de nós e esteja conosco. Nós nos completamos em todos os aspectos. A nossa vida, lar e família é uma dádiva do Senhor e que nós temos hoje o privilégio de, perante o Senhor, estar celebrando não somente uma data criada pelo comércio, por imposição cultural, mas principalmente celebrando o amor com gratidão a Ti, porque o Senhor tem sido o sustento dessa escolha e dessa decisão que nós tomamos diante de Ti, diante de toda uma sociedade. O casamento lá fora se tornou solúvel, porque dependendo das circunstâncias, nós podemos relativizar e dizer, olha, o amor acabou, a paixão cessou, não combinamos mais, a gente não tem mais nada em comum, então vale a pena se separar, desistir de tudo, para que nós não venhamos a nos ferir. Mas nós aprendemos, Senhor, com a Tua palavra em Amós, de que às vezes é necessário haver feridas, arranhões no fruto, para que ele possa amadurecer e se tornar perfeito como deve ser. Que nós possamos passar pelos processos do casamento, do relacionamento, crendo que o Senhor é aquele que vai trazer consolidação e aperfeiçoamento. E que sem Ti, Senhor, não nos resta mais nada, nem sequer esperança. Mas quando nós colocamos a nossa casa sobre a rocha, nós temos a certeza que vai vir a chuva, vai vir o vento, irão correr os rios, mas a nossa casa permanecerá de pé, porque o Senhor é a rocha fundamental e inabalável do nosso lar. Sejam, Senhor, as nossas famílias bem-aventuradas perante a Ti. Seja, Senhor, a nossa casa consolidada pelo Teu amor, pela mútua unidade. Seja, ó Senhor, os nossos filhos como planta de oliveira ao redor da nossa mesa. Seja, meu Senhor, a nossa esposa como rama frutífera. Seja, Senhor, cada homem levantado por Ti nessa noite, nesse lugar, como aqueles que governam no Senhor o seu lar. Assim como Cristo amou a igreja, venhamos amar as nossas esposas, a ponto de estar, ó Deus querido, disposto a dar a nossa vida por ela, pela nossa casa, pela nossa família. E talvez não de forma literal, mas de uma maneira em que todos os dias nós damos a nossa vida. Quando nós saímos para trabalhar, quando nós carregamos fardos pesados, quando nós enfrentamos tanta luta e dificuldade, tão somente para voltar para o nosso lar e dizer para a nossa esposa que está tudo bem. Ajuda-nos, meu Senhor, a sermos homens valorosos, homens responsáveis. Ajuda as nossas esposas a serem mulheres de Deus, mulher de oração. Eu peço isso todos os dias, não que nós não sejamos, mas para que todos os dias isso se renove em nós e nós possamos aproveitar e desfrutar o melhor da nossa vida e existência, que é o nosso esposo, que é a nossa esposa, que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quem crê, dá uma bitoca na sua varoa.